Bem, o nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, dessa semana, de hoje, vai falar sobre o capítulo 160 do livro Vinha de Luz, Filhos da Luz. Esse texto, ele não tem 15 linhas, mas ele é de uma profundidade, ele cabe tanta reflexão a respeito, que a gente vai tentar abordar o máximo que a gente conseguir aqui. Mas é um texto que faz a gente pensar. Filhos da Luz. Eu estava vendo no livro Candeias da Noite Escura, de Hermínio de Miranda, ele diz que luz é o símbolo milenar do desenvolvimento espiritual. Luz é o símbolo milenar do desenvolvimento espiritual. É Deus. Filhos da luz, somos filhos de Deus. E aí eu fui também no dicionário da Bíblia, J.D. Douglas. A santidade de Deus é expressa em termos de luz. No dicionário, J.D. Douglas diz que a santidade de Deus é expressa em termos de luz. No dicionário diz que a santidade de Deus é expressa em termos de luz. Filhos da luz, filhos de Deus. Nós temos que voltar à comunhão com Deus, nós temos que encontrar a luz. Jesus vem e fala, brilhe vossa luz, quer dizer, traga Deus para dentro de você, vá ao encontro de Deus, se ilumine. Se iluminar é trazer luz. Os nossos escuros são as nossas ignorâncias. A luz ilumina as nossas ignorâncias e a gente traz para a consciência. Quando a gente traz para a consciência, esses escuros são clareados e a gente compreende as nossas ignorâncias e a nossa tendência é nos libertarmos dessa ignorância. Brilhar a nossa luz é exatamente diminuir a nossa ignorância, diminuir as nossas imperfeições e trazermos para nós a presença de luz, a presença de Deus. Ainda no dicionário, J.D. Douglas, está dito, no Evangelho de João, esse texto é bom dizer que é uma carta de Paulo aos Efésios, que o Emmanuel pegou o versículo 8 do capítulo 5, andai como filhos da luz. É uma recomendação de Paulo aos Efésios, recomendando aos Efésios que andassem como filhos da luz, quer dizer, vivam como filhos de Deus, vivam como iluminados, vivam sem esses escuros, diminuam a ignorância, diminuam essas imperfeições, diminuam os escuros, andem como pessoas iluminadas. É um grande conselho. E Emmanuel pegou esse versículo para trazer esse texto. E ainda no dicionário J.D. Douglas, como a gente ia dizendo, ele se refere ao Evangelho de João. No Evangelho de João, o termo luz se refere nem tanto à santidade de Deus, mas antes à revelação do seu amor. A revelação do seu amor na pessoa do Cristo e a introdução desse amor em vidas enegrecidas pelo pecado. O que ele está dizendo? Que no Evangelho de João, ele está falando, nem tanto falando da luz de Deus como luz, ele está falando mais na revelação dessa luz. E quem trouxe a revelação dessa luz foi Jesus, que trouxe esse caminho da verdade e da vida. E o próprio Jesus no Evangelho de João, nas 3 oportunidades que eu peguei aqui, ele fala sobre isso. No capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, não anda em trevas. Ele próprio se autoafirmou filho, a luz do mundo. Ele trouxe essa luz. Ele não estava em comunhão com o Pai, ele não estava em comunhão com a luz. Então Jesus também é esse símbolo milenar do desenvolvimento espiritual, porque ele também é essa luz. Isso não era convencimento, isso não era arrogância, isso era uma informação. Paulo não está pedindo para a gente andar para os Efésios, andai como filhos da luz. Jesus não falou, brilhai vossa luz. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho.
Eu sou o caminho de encontro com essa luz, eu sou o caminho da iluminação. Seguir as informações de Jesus é seguir esse caminho da luz, é seguir esse caminho da iluminação. E quem anda por esse caminho, quem anda pela luz, não anda pelos escuros, como diz no Evangelho de João. Também no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, Jesus disse também: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto ele está aqui na encarnação, ele é a informação viva, presente. Quando Jesus volta para o mundo espiritual, fica a mensagem. Então ele continua presente. Ele continua presente, ele continua sendo a luz do mundo. A luz do mundo passa a ser a sua mensagem. E a sua mensagem é que ilumina. Então, ouvir a mensagem de Jesus, entender a mensagem de Jesus, seguir a mensagem de Jesus, é trilhar por esse caminho da luz. É buscar a nossa própria iluminação. É nos encontrarmos com Deus. No capítulo 12, versículo 46 do Evangelho de João, Jesus diz: eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele está dizendo qual foi a missão dele. O que ele veio fazer aqui? Ele não veio fazer outra coisa. Tanto que ele próprio disse: meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Então, ele não tinha outros interesses. Ele não tinha interesse na vaidade, ele não tinha interesse no dinheiro, ele não tinha interesse no poder, ele não tinha interesse no orgulho, ele não tinha interesse em nada disso. O interesse dele era em trazer a luz. A missão dele era a luz. Meu alimento, ele se alimenta de quê? De cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai, para ele, naquele momento, era ser portador dessa luz, que ele também tinha. Por isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente refletir sobre essas coisas, a gente vai se entender como pessoas que não têm tanta luz. E a gente vai começar a buscar o nosso processo de iluminação. Emmanuel diz nesse texto, filhos da luz, ele diz que muitas vezes nós somos filhos da inquietude, nós somos filhos da irritação, nós somos filhos dos nossos interesses mesquinhos, nós somos filhos dos nossos corações endurecidos, não somos filhos do amor, não somos filhos da compreensão, não somos filhos da luz, somos filhos das nossas imperfeições, somos filhos da calúnia. Quer dizer, tudo que ele disse aqui, inquietude, irritação, interesse mesquinho, corações endurecidos, calúnia, são próprios dos imperfeitos, daqueles que não estão andando como filhos da luz, andando como pessoas imperfeitas. Tem um texto que um espírita palestrante, ele fala exatamente isso. Tem as avenidas do orgulho, as avenidas do egoísmo. Os filhos do orgulho andam pelas avenidas do orgulho. Os filhos do egoísmo são filhos do egoísmo, andam pelas avenidas do egoísmo. As duas avenidas se encontram ali na frente. É a avenida do interesse pessoal. Olha a diferença de quem vive apenas do seu interesse pessoal, em função do seu interesse pessoal, para quem fala como Jesus: meu alimento é fazer a vontade do Pai. Qual era o interesse de Jesus? Era o interesse pessoal? Não, era a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Trazer a luz, para que todos se iluminassem. Não era a iluminação de um, ou de dois, ou de três. Era a iluminação do mundo. E cada um podia, como todos somos filhos da luz, todos podemos aproveitar a oportunidade de termos a genética da luz. Porque nós temos a genética material dos nossos pais, mas temos a genética espiritual. A nossa genética espiritual é a luz. Nossos filhos não são nossos filhos. Por quê? Os filhos de verdade, que são os espíritos, são filhos do Pai, da luz. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Está dito no Evangelho segundo o Espiritismo. É esse o raciocínio. Nós não somos filhos do corpo. O corpo veio do pó e volta para o pó. E útil, completamente útil para esse processo de iluminação. O corpo é o instrumento de iluminação, mas o que vai se iluminar é o espírito que é filho da luz. E como filho da luz, ele busca o Pai. Como as plantas buscam o sol, os filhos da luz buscam o sol da luz. O sol da luz do símbolo do desenvolvimento espiritual, que é a divindade. O Emmanuel diz:
Os cristãos são filhos da luz. Os cristãos não são filhos da inquietude, do medo, da irritação, do ciúme, dos corações endurecidos, do interesse pessoal, da calúnia. Os cristãos são filhos da luz. Então nós somos cristãos? Dá para a gente fazer uma autoavaliação do nosso espírito cristão? Nós somos aprendizes do Cristo. Por isso que a gente não pode encher a boca dizendo que somos esse cristão. Nós não somos exemplos de cristãos. Nós somos aprendizes. E aprendizes dessa luz. Nós estamos em processo de iluminação. Alguns processos mais lentos, alguns processos mais atrasados, mas todos em processo. E vai depender da luz que cada um consegue jogar para dentro de si. Porque a luz com o sol é derramada sobre todos ao mesmo tempo. E cabe a cada um de nós aprendermos a colher dessa luz, a receber dessa luz. E essa luz recebida pelo coração ilumina por dentro e transforma. Eu peguei mais alguma coisa, alguns textos falando sobre esse processo. O livro Pensamento e Vida, do Chico Emmanuel, capítulo 5, fala de educação. E essa educação fala de luz, porque é a educação do espírito. Aí precisa luz. O Emmanuel diz nesse texto, a própria ciência terrena reconhece a presença de luz em toda parte. Luz é vida. Luz é vida. O corpo humano estudado revelou-se não mais como matéria coesa, mas como veículo energético. Então nós somos luzes ambulantes. Nós somos, nossa matéria, nosso corpo, a gente enxerga como uma coisa coesa, uma massa coesa. Mas quem tem o olhar espiritual consegue enxergar que nós somos pequenas partículas de luz ambulante. Brilhe vossa luz. Essa luz que a gente consegue fazer brilhar faz esse ambulante brilhando, porque o brilho vem de dentro, o brilho é do espírito. E Emmanuel continua. Nós somos uma espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais, tão pequenas que a gente não percebe, a gente só vê a massa. São pequenas partículas que se atraem e que se repelem. Olha a lei de atração. Eu sinto atração por quê? Pelo escuro ou pela luz? O que me atrai? A luz? O que eu consigo repelir? Tem gente que foge da luz. E o Emmanuel continua dizendo nesse texto do Pensamento e Vida sobre educação que esse efeito de brilhar a luz somente poderá ser atingido pela educação. Mas não é qualquer educação. É a educação que dá oportunidade ao justo burilamento. Burilamento é um buril que vai ferindo e vai tirando o que é imperfeito. Olha o processo. E o justo não é um burilamento qualquer, tirando qualquer coisa. É o que é justo. O que é justo? Né? Mas ele continua falando do que tipo de educação que ele quer. Mas a educação, que é conhecimento de um lado e bondade do outro, que é saber de um lado e virtude do outro, não será conseguida tão só pela instrução. Não é somente instrução, não é decorar, não é decorar uma Bíblia, decorar um Evangelho, né, que se imponha de fora para dentro. Não é uma imposição literal de fora para dentro. A letra mata, o espírito vivifica, né? Mas sim uma consciente adesão da vontade. Olha, consciente adesão da vontade. Qual foi a consciente adesão da vontade do filho pródigo? Ele refletiu e ele próprio chegou à conclusão de que era melhor na casa do pai. Aí ele, por decisão dele, se levantou e se dirigiu de novo para a casa do pai. É o que a gente vai fazer. A gente vai, pela educação, pelo processo de educação, a gente conscientemente vai sentir saudade da casa do Pai, que é a nossa casa, é a casa da luz. Nós somos filhos da luz. E aí a gente vai retomar o caminho da luz. Esse caminho da escuridão, a gente vai fazer a conversão. E a gente vai converter. E a gente vai converter para o caminho da luz. Essa consciente adesão da vontade que ele diz, né, vai polir o coração, plasmando no coração
a face cristalina da alma. A face cristalina da alma é a luz, né? Que é essa luz da face cristalina da alma, que vai ser burilada de maneira justa no coração, fazendo brilhar, fazendo essas pequenas explosões de luz, vai refletir a vida gloriosa. E qual a vida gloriosa? Vai refletir Deus. A gente vai conseguir refletir Deus. Aí a gente entende quando Paulo falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque ele mudou tanto a sua conduta seguindo esses caminhos anunciados por Jesus, porque o caminho que ele passou a trilhar passou a ser o caminho da luz. Então não era mais ele quem vivia, era essa a verdade, era a luz. Ele também estava vivendo na luz, ele conseguiu brilhar a sua luz, né? E essa luz, que vai transformar o cérebro em usina de energia superior. Olha, o cérebro é uma coisa orgânica. É esse cérebro que vai ser utilizado pelo pensamento, pelo sentimento, que vai ser essa usina orgânica que vai produzir a luz. Aí o corpo faz sentido, como instrumento de aperfeiçoamento. É lindo isso, né? E vai projetar reflexos de beleza e sublimidade. Aí eu vou brilhar a minha luz. Tem o livro Luz e Silêncio, que não é nem de um espírita, é de um monge alemão beneditino. O livro é Luz e Silêncio. Ele diz, olha, o mestre que nos recomendou situar a lâmpada sobre o velador, ele já está usando uma outra figura. A lâmpada sobre, é em cima. O velador acende a lâmpada e põe em cima do velador, acima do velador. Também nos exortou para brilhar a nossa luz diante dos homens. Aí ele recomenda, não duvidemos que a luz brilha dentro de nós. Não lhe ocultemos, porque somos filhos da luz. Não lhe ocultemos os raios vivificantes, nós é que ocultamos esses raios. Como? Com os nossos escuros. E aqui ele cita, não lhe ocultemos os raios vivificantes por baixo. De quê? Do espesso velador, do comodismo, nas teias do interesse pessoal. E o interesse pessoal, o que está na base do interesse pessoal? O orgulho e o egoísmo, que a doutrina espírita diz que são os grandes problemas da natureza humana. Olha que coisa. E foi um monge beneditino que disse isso. E por último, eu peguei mais um texto só do livro Caminho, Verdade e Vida. Tem muita coisa sobre a luz. É uma infinidade de coisas. E aqui a gente tem um tempo limitado. Eu escolhi, desculpe o critério, mas eu tinha que usar meu critério. Peguei do Caminho, Verdade e Vida, façamos nossa luz. Era um texto do Emmanuel também. Ele começa dizendo que a angústia do nosso plano, da Terra, procede da sombra. Nós somos filhos da luz, mas a nossa angústia é da sombra. A nossa angústia é pela nossa ausência de luz. Então, o escuro traz a angústia, né? A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem, olha a origem das trevas. As trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, e envolvem essa ignorância, que é a escuridão, ela envolve quem? Povos, instituições e pessoas. Então, povos, instituições e pessoas são envolvidas por essa ignorância que representam essas trevas, mas são todos filhos da luz, somos todos filhos da luz. E essas trevas são nevoeiros, que assaltam as consciências, os raciocínios e os sentimentos. Nevoeiro é uma coisa que ofusca, mas passa. Porque a origem é luz. Por trás do nevoeiro tem luz. É achar uma maneira de a gente conseguir que esse nevoeiro passe. O nevoeiro como? Melhorando a consciência, o raciocínio e o sentimento. Aí é o cérebro que pode ser a usina dessa luz, como disse o pensamento de vida. Em meio dessa grande noite que a gente vive, é necessário que acendamos nossa própria luz. Olha que coisa curiosa que ele fala aqui. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. É essa luz que vai indicar nosso caminho. Nós temos o livre-arbítrio e seguimos o caminho que o nosso livre-arbítrio indica. Mas se a gente não tiver essa luz dentro da gente, que caminho a gente vai seguir? O caminho do meu interesse pessoal, o caminho das minhas imperfeições, o caminho da minha ignorância,
o caminho da minha maldade, da minha insensatez, isso aí vai ofuscar. Isso aqui é um nevoeiro que vai ofuscar a minha consciência, meu raciocínio e meu sentimento. Então eu vou andar pelos escuros da vida. E é esse escuro que procede da sombra, que produz essa angústia, que procede desse escuro e dessa sombra. Aí Emmanuel diz, é possível marchar usando luzes alheias. Eu posso andar com Chico Xavier. E eu posso seguir ao lado do Chico Xavier. Mas tem um detalhe. Como ele já tem mais luz do que eu estou só pegando uma carona na luz dele, pode ser que a qualquer momento ele é chamado para outros trabalhos, compatíveis com a luz que ele tem hoje. E aí o que eu vou fazer? Ele vai, eu não posso ir porque eu não fui chamado, eu não tenho luz compatível com esse novo trabalho dele, eu vou ficar órfão de luz, porque eu não fiz a minha própria luz. Então, se eu usar a luz alheia, eu até posso usar a luz de tanta gente, e a gente usa. Tem tanta literatura, tanta informação boa, tanta coisa boa para a gente usar essas luzes, mas a gente não pode depender delas. Isso joga por terra também os mitos, os ídolos. Joga por terra também aqueles que a gente segue de maneira cega. Isso traz a fé raciocinada, porque eu vou ter que produzir a minha luz. Isso traz a responsabilidade. Então viver é essa responsabilidade, brilhar a nossa luz. É possível marchar valendo dessa luz alheia, mas em algum momento os proprietários dessas lâmpadas acesas podem nos afastar de nós, chamados para outras coisas que nós não fomos. Nossa necessidade básica é de luz própria. A necessidade básica do corpo é sobreviver. Vitamina e etc., alimento e etc., sono e etc. A necessidade básica do espírito, daquele que é filho da luz, qual que é? De luz. Então nós precisamos de luz como a planta precisa do sol. Texto muito bonito, são 15 linhas. E dá para a gente refletir muita coisa a partir desse texto. Nós fizemos pequenas reflexões, citando alguns trechos de alguns textos do Evangelho e alguns livros, para que cada um possa, querendo, buscar isso e outras coisas para trazer para o raciocínio, trazendo luz para si mesmos. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga trilhar o caminho da luz. Até a próxima.